Bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, ative sininho e dê seu like. Olá, meu nome é Gerson, moro em Juazeiro do Norte, a terra do padrinho Pati Cícero, que aqui no Ceará, mas o que vou relatar aconteceu em outro município chamado Santana do Livramento, que se localiza a pouco mais de 80 quilômetros de Louveira. Durante a década de 80, meu pai tinha um caminhão-pipa, e quando aconteciam as longas estiagens, e levava água para as pessoas que moravam na zona rural, principalmente nos locais mais afastados das cidades, e assim aliviar o sofrimento daquela gente. Na época eu já tinha 20 anos, e já sabia dirigir, e por isso acompanhava ele nesse serviço, revezando o volante. A maioria das estradas era de terra batida. Só tinha buraco e poeira, era muito cansativo. No mês de setembro do ano de 1986, já na boca da eleição, o político candidato a prefeito contratou os serviços de meu pai para entregar água em alguns sítios na zona rural desse município. Como teria muito serviço, a gente precisava começar bem cedo, ainda no escuro. E por isso meu pai achou melhor a gente chegar um dia antes e dormir na cidade. Chegamos lá no domingo, à noite. Ficamos em uma pensão. E no outro dia, bem cedo, iniciamos os serviços, distribuindo as águas nas propriedades das pessoas. O político falou para nós colocar água durante o dia todo, e quando foi por volta das 4 horas da tarde, tanto eu quanto meu pai estávamos cansados, pois as estradas que davam acesso aos sítios não tinha asfalto. Era de cascalho, e toda esburacada, sem contar o calor, que de dia é de matar qualquer pessoa. Nas terça-feira, logo cedo, a gente estava abastecendo o primeiro carro de água, quando encontramos uma mulher de mais ou menos uns 60 anos, tocando um jumentinho, com alguns garrotes de água no lombo. A mulher tocou os jumentos para o lado e encostou na beira da estrada, para que o caminhão pudesse passar. A gente seguiu adiante, e ela foi em sentido contrário ao nosso. Na volta o mesmo homem estava em pé, em frente à porteira de um pequeno sítio. Ela deu sinal com a mão, querendo falar com a gente. Meu pai parou o caminhão e cumprimentou a senhora, foi saber o que ela queria. Então a senhora disse: "Bom dia, moço. Se sobrar um pouco de água, hoje tem como o senhor colocar aqui na minha cisterna. Aqui em casa não tem água nenhuma. E para conseguir um pouco, tenho que buscar em uma mina, que fica a mais de 1 quilômetro." Meu pai perguntou qual era o nome dela. Então falou que se chamava Maria Rosa, mulher do senhor Luiz. Meu pai pegou a lista e verificou que o nome deles não constava. Mas só de olhar no rosto sofrido daquela mulher, percebia que era uma mulher de respeito e trabalhadora. Então meu pai se compadeceu do sofrimento e falou: "Bom, agora não tem mais água no tanque, está vazio, e acredito que hoje vai ser difícil trazer água para você, pois já tem algumas viagens programadas e as pessoas já estão esperando. Mas vou conversar com a pessoa que me contratou, e amanhã cedo eu vou trazer um carro de água para você, aqui no seu sítio." Quando meu pai falou isso, Dona Maria Rosa abriu um sorriso e olhou para trás, na direção da casa, e gritou para seu marido: "Luiz, o moço vai trazer água amanhã para a gente." Ela agradeceu ao pai, e a gente seguiu para a cidade. Mais tarde, na hora do almoço, meu pai foi até a casa do homem que contratou o serviço e falou sobre a senhora Maria, e perguntou se poderia colocar água na casa dela. O político falou que não era para levar água nenhuma, que meu pai deveria colocar água apenas nas casas cujos nomes estivessem na vista. E o político ainda justificou
falando que na casa da Dona Maria tinha apenas 2 votos. E pelo que ele sabia, a mulher nem sabia votar, eram analfabetos, e na hora era capaz de errar o voto. Meu pai balançou a cabeça como se estivesse concordando. E saiu da conversa, se corroendo de raiva. E me falou que no outro dia, antes de começar, colocaria água para as outras pessoas. E depois colocaria por conta própria para a Senhora Maria. No outro dia bem cedo, por volta das 4 da manhã, meu pai acordou e me chamou para a gente começar a lida. E antes das 6h30, chegamos no sítio da Dona Maria. Ela já estava acordada, nos esperando, com um sorriso no rosto. Quando viu o caminhão, correu, abriu a porteira e mostrou onde ficava a cisterna, no fundo da casa. Colocamos água e deixamos a cisterna cheia. E um pouco de água que sobrou, meu pai despejou em um tanque de cimento que ficava perto do terreiro. Dona Maria nos agradeceu muito, dizendo que só Deus para nos pagar, mas em todo caso, nos presenteou com uma galinha caipira. Meu pai falou que não tinha como levar naquele momento, mas que na sexta-feira, quando terminasse de colocar água para os outros, passaria no sítio e pegaria a galinha. Ela concordou e falou que estaria esperando. Depois disso, nos despedimos dela e de seu esposo e continuamos nosso serviço, colocando água nos outros sítios. Trabalhamos durante a semana toda. E na sexta-feira, ao final da tarde, quando a gente está voltando para a cidade, paramos o caminhão em frente à porteira do sítio da Dona Maria, tomamos um pouco de café e pegamos a galinha que aquele casal simples, de mãos calejadas e rosto todo castigado pelo sol, havia nos presenteado. Então falamos para eles que estávamos voltando para casa. Nos despedimos, mas quando meu pai tentou dar partida, o caminhão não ligou de maneira alguma. Meu pai tentou consertar, mas o defeito era coisa para mecânico, e ele não pôde fazer nada. A distância entre o sítio e a cidade era de mais ou menos 22 quilômetros, e sem telefone ou qualquer forma de chamar por ajuda. Meu pai começou a esquentar a cabeça. Então o senhor Luiz, esposo da Dona Maria, falou: "Não fique nervoso, amigo. Se quiser pode passar a noite aqui, em casa. Mas ali no povoado, mais à frente tem um rapaz que é mecânico. Não é dos bons igual os da cidade. Mas quem sabe ele pode pelo menos tirar vocês do prego." Meu pai pegou uma bicicleta emprestada e foi até o povoado, que ficava próximo da casa de seu Luiz, falar com tal mecânico. Seu Luiz me convidou para entrar na casa e esperar por meu pai lá. Dentro era uma casinha bem simples, feita de madeira com poucos móveis antigos e rústicos. Não tinha energia elétrica. A casa iluminada por lampião a gás e algumas velas. Fiquei por lá na casa dele e tomei mais um pouco de café enquanto ele e Dona Maria relatava o sofrimento que era viver ali, abandonado pelo poder público. Quando foi por volta das 7 horas da noite, meu pai voltou com o mecânico, que tinha uma pequena oficina no povoado. O rapaz começou a mexer no carro no intuito de consertar o caminhão, mas ele descobriu que teria que substituir uma peça, e para isso teria que buscar em outra cidade. Meu pai então resolveu voltar para a cidade e de lá pegar um carro com o político que contratou o serviço para ir na cidade para comprar a peça do caminhão. Meu pai me pediu para passar a noite por lá, já que o caminhão ficaria na estrada. Eu fiquei por conta do caminhão e ele foi para a cidade com o mecânico e só voltaria no outro dia. Seu Luiz me convidou para dormir na casa dele, mas como fazia muito calor, eu recusei o convite.
Mas falei que queria apenas tomar um banho e passaria a noite em minha rede, ali mesmo. Do lado de fora, depois de tomar um banho eu comi um cuscuz com ovo frito, que Dona Maria fez, e dei mais um dedo de prosa. E ele me falou que na época da chuva as coisas são bem diferentes, que tudo fica verde e que a comida é água para as cabras, que criava não faltava, e que se Deus quisesse em breve começaria as trovoadas. Como eu estava cansado avisei que iria deitar, para descansar armei logo a rede no alpendre da casa. Pois de lá eu podia olhar o caminhão. A lua já tinha saído, e iluminava o terreiro aos poucos a temperatura foi baixando. E o calor diminuiu. E com a fresca da noite e o balançar da rede, não demorei a pegar no sono. Por volta das 11 horas da noite eu acordei com os latidos de cachorros. Ao longe barulhos que lembravam burburinho de pessoas. Mas aos poucos, os barulhos foram se aproximando vindo pela estrada. E cada vez ficava mais perto. Eu conseguia disseminar o barulho. Era como se fosse várias pessoas, e uma procissão. Andando pela estrada, eu estranhei a procissão. Daquelas no meio do nada. Sem nenhuma igreja por perto. Levantei para ver melhor. Então enxerguei os pontos de luz, como se fossem velas acesas. Fui andando na direção da estrada onde estava o caminhão. Mas antes de chegar na porteira, ouvi seu Luiz me chamando, com um tom de sussurro. E quando olhei para trás, ele estava parado na porta da casa, com o lampião na mão e fazendo gestos com a mão, para que eu fosse até lá. Pelo jeito ele estava bem aflito. Voltei rapidamente, e quando entrei na casa, Dona Maria me falou: fica aqui dentro, dessa casa até eles passar. Eu perguntei: eles quem, Dona Maria? Ela colocou o dedo sobre a boca, para que fizéssemos silêncio. Após isso apagou o lampião. E ficamos em um silêncio e no escuro. O barulho foi aumentando. E quando se aproximava da casa, eu com toda a curiosidade do mundo, coloquei meu olho pela fresta da janela. E vi lá fora, na estrada, várias pessoas caminhando e clamando. Mas eles não se desviaram do caminhão. Passavam por dentro dele. Como se ele não estivesse ali. Quando vi aquilo, eu dei um grito. E falei: misericórdia, Senhor. O que é isso? Na mesma hora seu Luiz bateu em meu ombro. E pediu para eu calar a boca. Mas já era tarde. E foi quando uma pessoas que estavam na procissão se desviou do caminho e veio andando na direção da casa. Eu fiquei congelado de medo, não conseguia nem me mexer. E continuei olhando pela fresta da janela. Quando ela chegou perto eu percebi que não era bem uma pessoa. Tinha um aspecto cadavérico, exalava um odor futrico, vestia uma espécie de mortalha, e parecia não tocar no chão. É como se estivesse flutuando, no ar seja lá o que fosse. Ficou parado em frente à porta. E começou a pronunciar algumas palavras que eu mesmo não entendi nada. Mas o medo que senti era enorme. Dona Maria correu para o quarto, acendeu uma vela, e começou a rezar. E repetiu algumas palavras pedindo proteção e Deus ouviu a oração que ela fez. Nos ajudou, pois aquela coisa não entrou na casa. E depois de alguns minutos, foi embora e seguiu para pegar a estrada. Depois que aquela coisa saiu, Dona Maria acendeu o lampião. Senhor Luiz foi até o quintal, pegou um pouco de erva cidreira e fez um chá para a gente acalmar. Enquanto a água do chá fervia, eu perguntei o que era aquilo. Então Senhor Luiz me falou: sabe, meu filho, isso que passou aí é a procissão dos mortos. São pessoas ruins, que quando morrem e não tem descanso, fica peregrinando por aí até pagar a penitência. Mais adiante tem um cemitério velho. De vez em quando, passo aí em frente, e se encontrar alguém na estrada, a pessoa pode até morrer de medo quando a gente escuta o barulho da procissão deles.
A gente fica quieto e no escuro. Para eles passarem direto. Seguir o caminho deles. O negócio é que não tem dia certo para isso acontecer. Mas geralmente eles passam por aqui na sexta-feira. Depois disso eu tomei o chá e resolvi passar o resto da noite dentro de casa. Mas não preguei o olho. No dia seguinte meu pai chegou trazendo a peça do caminhão. E o rapaz que trabalhava como mecânico conseguiu finalmente consertar. E a gente voltou para casa. Na volta eu falei para o meu pai sobre o acontecimento da noite anterior. Ele falou que já tinha ouvido falar sobre essa procissão, e me disse que não é só isso, de sobrenatural que existe no mundo, e aproveitou e me contou algumas experiências que ele mesmo já vivenciou. A melhor notícia foi saber que o político que negou o carro de água para o seu Luiz e a Dona Maria não conseguiu se eleger naquela eleição. Boa noite. E se for verdade,